Queridos, na última vez que nós estivemos aqui, nós tratamos do capítulo 1 do livro de Jonas. Vamos fazer um breve resumo do primeiro capítulo. Os irmãos podem até mesmo olhar nas suas Bíblias e verificarem, através desse breve resumo, alguns detalhes. Bom, Jonas foi chamado por Deus para ir a uma cidade. Os irmãos lembram o nome? Nínive, exatamente. E foi para proclamar o que aquela cidade? Oi? Isso, juízo, arrependimento, devido à maldade daquela cidade. Mas Jonas, obedientemente, foi. Não foi. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. E o que aconteceu no momento em que ele partiu para Tarsis, através de um navio? Deus enviou o que atrás dele? Uma tempestade, exatamente, uma tempestade no mar. E então, os marinheiros daquele navio, apanhados por aquela grande tempestade, e Jonas a bordo, passaram a clamar aos seus deuses, passaram a jogar as cargas do navio para tentar aliviar o barco. E então eles perceberam que tudo aquilo que estava acontecendo, certamente haveria um culpado. E quem era o culpado, senão Jonas? Jonas foi identificado como culpado, até mesmo lançaram sortes para que identificassem quem seria. E a sorte recaiu sobre Jonas, que estava até então dormindo. E ele foi tido como responsável por aquela tempestade. Diante disso, o que os marinheiros fizeram? Jogaram Jonas ao mar, para acalmar a tempestade. E a tempestade cessou, acalmou quando Jonas foi lançado ao mar. E o que aconteceu com Jonas? Foi o quê? Engolido por um grande peixe. E esse grande peixe foi enviado pelo próprio Deus. Então, de maneira bem resumida, nós observamos o capítulo 1 e agora nós vamos ver que a partir de então, lá no ventre do peixe, Jonas faz o que no capítulo 2? Uma oração. Jonas faz uma oração. Então nós vamos ver nesse capítulo 2 aqui, a oração de Jonas, nós vamos ver o desespero humano, e nós também veremos o livramento divino neste capítulo 2. Queridos, Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Jonas pensou que o mar seria a sua sepultura. Está relatado no capítulo 2, nos versículos que nós lemos. Mas, ao invés do mar ser a sua sepultura, quando Deus enviou um grande peixe, esse grande peixe tornou motivo de salvação para Jonas. É como se Deus tivesse montado uma operação de resgate para trazer de volta o profeta Fujão, de volta à sua missão, que era ir a Nínive, pregar àquela cidade. É interessante observarmos que Deus persegue Jonas implacavelmente, mas é o amor de Deus que o faz. Jonas é encontrado no fundo do mar e é trazido de volta pelo próprio Deus ao seu ministério. Aquele grande peixe foi preparado por Deus não como um castigo contra Jonas, foi ao contrário. Aquele grande peixe foi um instrumento usado por Deus para livramento. Portanto, Jonas, que pensou que a sua sepultura seria nas profundezas do mar, foi salvo do afogamento por um grande peixe. Esse grande peixe, ou um monstro marinho, vamos dizer assim, observando o texto, nós chegamos à conclusão de que, obviamente, ele não era motivo de punição para Jonas, e sim de preservação. Enquanto Jonas aguardava morrer nas águas do mar, ele então despertou dentro do ventre do grande peixe, onde Deus, por sua graça, o poupou. O navio estava a ponto de afundar, e se isso acontecesse, as chances de sobrevivência eram nulas.
E então Jonas, obviamente, como já dissemos, salvo pelo peixe, aquele grande peixe que, como já dissemos também, não estava ali por acaso. E olha que interessante, queridos, Jonas é como se ele tivesse comprado uma passagem de ida para Tarsis, mas Deus modificou o seu caminho, o seu percurso. Ao invés dele ir para cumprir o seu ministério, para cumprir a ordem de Deus, ao invés dele ir no navio, o peixe o levou até lá. Foi o grande peixe que levou ele quando vomitou na praia, e então depois ele deu sequência na obediência a Deus, mediante a sua primeira desobediência. Portanto, a experiência a qual Jonas viveu, e nós já dissemos isso no estudo anterior, é um tipo, e podemos dizer que se não for um dos maiores, e sim o maior tipo de Cristo, do acontecimento na história da morte e da ressurreição de Jesus. O próprio Cristo chamou e falou-nos a respeito do sinal de Jonas lá em Mateus capítulo 12. Jonas foi preservado no ventre do peixe, aquele grande peixe, de forma miraculosa. Lembra que nós dissemos que muitas pessoas se levantam querendo questionar a veracidade desse livro, a sua literalidade? E nós cremos e concordamos na sua literalidade. Portanto, tudo o que ocorreu com Jonas, nós cremos que foi real. E aquilo que houve nesse momento, quanto ao peixe, realmente foi um grande milagre. E então Jonas, dentro do peixe, orou ao Senhor, mas há um detalhe ali, no primeiro versículo. E então Jonas, de dentro do peixe, orou ao Senhor, e o versículo termina dizendo ao Senhor, seu Deus. Seu Deus. E essa oração, queridos, é uma oração de gratidão, uma oração onde ele faz uma súplica por livramento. Sua oração foi uma oração como um salmo de louvor, considerando que o capítulo 2 é um salmo de Jonas, podemos dizer assim. Nessa oração nós encontramos alguns aspectos interessantes. Consiste em ações de graças, contrição, uma renovada dedicação. Mas notem, nós não vemos na oração de Jonas nenhum pedido, nenhuma petição. E Jonas, ao observarmos, quando ele faz essa oração, ele deixa essa oração recheada de salmos. E ele traz à sua memória a palavra de Deus, as Escrituras, a qual ele conhecia. Ele abriu os tesouros da verdade divina das Escrituras. Para quê? Havia uma motivação, para trazer esperança à sua alma. Antes, uma experiência de rebelião, de desobediência, agora uma experiência de consagração e de arrependimento, o qual nós vamos ver e observar ao longo desse estudo. Olha que interessante, no versículo 14 do capítulo 1, aqueles marinheiros oravam, e eles oravam aos seus deuses. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus de quem ele tentara escapar, e para quem agora ele endereça a sua súplica. E então nós vamos ver algumas lições preciosas nesse capítulo 2. Queridos, vejam bem vocês. Jonas, quando estava no ventre do peixe, orou ao Senhor, ao seu Deus. Certamente ele estava angustiado. Certamente ele passava por uma grande angústia naquele momento. E esta angústia levou Jonas a orar ao Senhor. Sendo assim, a minha e a sua angústia também leva-nos à presença de Deus. Repetindo o versículo 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Muitas pessoas só se lembram
de Deus nos momentos de angústia, de aflição, de desespero, de preocupação, de provação, de tristeza. Será que isso já aconteceu na minha, na sua vida alguma vez? Muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus, que não são filhos de Deus, em meio à angústia, obviamente eles não procurarão a Deus, mas poderão se revoltar contra Deus. Mas há um contraste. Já nós, os filhos de Deus, os salvos, nós nos humilhamos e buscamos sempre a presença de Deus. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Então nós podemos observar que muitos poderiam se revoltar contra Deus em momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia. Nós, os filhos de Deus, nos voltamos para Deus em oração. Nós clamamos ao nosso Deus. Clamamos ao nosso Deus assim como Jonas. Ele orou ao Senhor, seu Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Jonas, que tentara fugir da presença de Deus, note bem que algumas coisas interessantes. Quando nós voltamos desde o primeiro capítulo, né, estamos no segundo ainda, nós podemos observar que no capítulo 2 nós vemos que então Jonas orou ao Senhor. Mas no capítulo 1, os irmãos veem em algum ponto Jonas orando? Não. Jonas não orou em momento algum. Ele não orou quando ele estava encurralado pela providência divina em meio à tempestade. Ele não orou quando Deus enviou a Tarsis, a Nínive, e ele resolveu ir para Tarsis. Ele não orou quando decidiu fugir de Deus, escondendo-se no porão do navio. Não orou enquanto aqueles marinheiros oravam aos seus deuses em meio à tempestade. Ele não orou. Aqueles marinheiros eram pagãos. Em meio àquela angústia, àquela tribulação, buscaram os seus deuses. Obviamente que não encontraram. Os seus deuses não passavam de ídolos. Ele não orou quando ele foi atirado ao mar. Não orou em momento algum. E aí, queridos, eu e vocês, muitas vezes não oramos a Deus sem cessar, como diz a palavra de Deus. Só lembramos-nos de nosso Deus no momento de angústia, de tribulação, de provação, de tristeza. Quando, na linguagem popular, o calo aperta, aí então nós lembramos de Deus. Mas quando tudo está indo muito bem, algumas vezes nós esquecemos de orar a Deus. Reflitamos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Vamos ser sinceros com Deus. Já aconteceu isso conosco? Pode estar acontecendo nesse momento? É um problema. Estamos sendo Jonas. Mas quando ele foi engolido por aquele grande peixe, capturado pelas profundezas daquele abismo, e então, em meio àquela tribulação, aquela grande angústia, aí então ele sentiu necessidade de orar. Do ventre do peixe ele orou ao seu Deus. Esse profeta é chamado de profeta fujão, mas também um profeta desobediente. E, queridos, a desobediência enfraquece a vida de oração. Se eu e vocês muitas vezes não estamos orando, talvez nós estamos sendo desobedientes. Estamos agindo igual Jonas. E Deus permite que o desobediente sofra. Deus nos prova. Deus algumas vezes envia a tempestade contra nós, quando nós estamos fugindo de Deus, para que nós então clamemos novamente a Ele em oração, para que nós reconheçamos que é Deus que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da minha e da sua vida. É Ele que tem o controle de todas as coisas, Ele que tem o controle das circunstâncias em suas mãos. As angústias, queridos, muitas vezes elas nos empurram para Deus. Os irmãos já passaram por algum problema assim? Momento de tribulação, de tristeza, de temor, e então nós somos impelidos com uma força muito maior, uma intensidade muito maior a buscarmos a Deus. Circunstâncias adversas recaem sobre nós, nos encurralam de todos os lados, começamos a pensar e analisar que não há saída, mas nos empurram para a presença de Deus,
Ainda que os meus e os seus recursos acabem, os recursos de Deus são inesgotáveis. Quando a dor vir assolar o nosso peito, quando as situações parecerem inadministráveis, quando os inimigos parecerem invencíveis, quando nós percebemos e começamos a achar que acabou as nossas forças, não temos para onde ir mais, encontramos-nos como num beco sem saída, somos compelidos a buscar a Deus em oração, e isso faz nascer em nosso coração de aflição uma afeição a Deus. Portanto, nós podemos observar que Jonas tipifica aquela pessoa que ora a Deus somente no meio da emergência. Isso não está certo. Numa linguagem popular, Jonas é aquela pessoa que só lembrou-se de Deus quando a viola estava em caco. Uma metáfora. A viola está em caco, uma metáfora que sugere que algo está em desordem, que algo está confuso, que algo está fugindo do controle. Queridos, é o contrário, vida de oração tem que fazer parte da minha e da sua vida, da vida cristã. Tem que ser um parâmetro para a nossa vida e uma vida diária. A vida de oração, ela nos encoraja constantemente. Em todo o tempo, em toda circunstância. E lembramos do que nós já citamos nas palavras de Paulo: devemos orar sem cessar. A oração, ela tem que ser uma prática diária na minha e na sua vida. Jamais ser limitada ou deixada para ocasiões específicas e nem em lugares específicos. Se alguém perguntar, mas onde devemos orar? Em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento. Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Queridos, quando Jonas orou, nós podemos observar que, como num grito de angústia, Jonas encontrou os ouvidos de Deus atentos e abertos à sua súplica, à sua oração. Assim somos eu e vocês. Ao orarmos ao nosso Deus, certamente Deus tem os ouvidos abertos. E Ele não encolhe as suas mãos poderosas, pelo contrário, Ele as estende para nós. Jonas, no versículo 2 diz: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu do ventre do abismo, eu gritei, e Tu me ouviste a voz. Tu me ouviste a voz. Uma das verdades mais consoladoras da palavra de Deus é que Deus ouve as nossas orações. Os irmãos já tiveram orações atendidas? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E qual é a sensação? Qual é o sentimento quando você tem a sua oração atendida? É uma situação indizível. Enche-nos de certa forma, que nós não sabemos nem expressar aquele momento de alegria, e uma alegria efusiva. É um momento onde nós dobramos nossos joelhos e choramos, ou nós choramos e depois oramos. É um momento ímpar na nossa vida, e é um exercício espiritual que acalma o meu e o seu coração, acalma as tempestades da vida, acalma, com certeza acalma. Nós já passamos por isso, nós tivemos a experiência. Por quê? Porque orar é falar com aquele que está sentado no trono, o nosso Deus. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra. A oração, queridos, ela não apenas muda o nosso sentimento. Os irmãos já passaram por isso também. Acontece comigo muitas vezes, de quando eu vou levantar da cama logo de manhãzinha, bate logo de manhã uma sensação de desânimo, por saber o que nós enfrentaremos naquele dia, aquilo que nos aguarda.
E então, desanimadamente, a gente quer ficar ali na cama, como que num refúgio, num esconderijo, não querendo enfrentar, não querendo levantar, não querendo fazer algo que é necessário que você faça. Mas então, primeira coisa que você faz, oração. Dali a pouco, você já está cheio de ânimo, cheio de força, revigorada, com fé. E aí, então você levanta e fala, vamos então à luta. Temos um Deus que ouve as nossas orações. E as nossas orações não mudam apenas os nossos sentimentos, mas mudam as nossas circunstâncias. Deus diz a palavra que Ele não rejeita os corações quebrantados. Não. Ele não lança fora nenhum daqueles que o buscam. Os seus ouvidos, como já dissemos, estão sempre abertos à súplica dos aflitos. Olha o que diz o salmista. Em Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Palavras do nosso Deus. Salmo 34, verso 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. É a palavra de Deus com promessas. E essas promessas é para mim e para vocês. Pela oração, queridos, situações humanamente, irremediavelmente difíceis de acontecerem, de serem mudadas, mudam. Os irmãos vão se lembrar rapidamente de algumas citações. Quem era a estéril que se tornou alegre mãe de filhos? Quem? Ana. Porque ela orou. Porque ela orou. Quem que estava na beira da morte e Deus lhe concedeu mais 15 anos? O rei? Ezequias. Porque ele combinou com Deus? Não, porque ele orou. Porque ele orou. Porque ele orou e Deus o curou de uma enfermidade mortal. Podemos observar que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Enquanto os deuses, como os deuses daqueles marinheiros, não podem fazer nada. Aqueles marinheiros não encontraram resposta alguma. Assim como aconteceu com Elias. Aqueles profetas clamaram e lancetavam sobre si, e clamavam aos seus deuses. Não encontraram respostas. Baal não pôde ouvi-los. Mas aqueles que clamam ao Deus vivo encontram respostas para as suas angústias, porque os ouvidos de Deus nunca estão fechados, sua mão nunca está encolhida. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Palavras de Jonas. No versículo 3 nós vemos a disciplina de Deus como uma prova de amor. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Jonas sabia que aquela tempestade era culpa dele. Jonas sabia que todas aquelas circunstâncias que o envolviam naquele momento era culpa dele. Ele sabia que aquela tempestade não era algo natural, era algo sobrenatural. Ele discerniu corretamente que era Deus que havia mandado a tempestade atrás dele. Sim, ele sabia. E nós podemos observar que as providências de Deus, na sua mão poderosa, também disciplina. E disciplina para a restauração. A disciplina, queridos, de Deus é uma prova de amor. Deus é um Deus de amor, Ele disciplina quem? A todas as pessoas. Aos seus filhos Ele disciplina, aqueles que não seus filhos é juízo, é punição. Mas aos seus filhos Ele disciplina com amor e por amor. Ainda nas nossas vidas, queridos, muitas vezes eu e você somos lançados no abismo dos mares. Já não aconteceu com vocês? Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de oração, por nos distanciarmos de Deus. E aí então, lá no fundo do abismo, quando Deus nos coloca lá, nós reconhecemos não apenas a profundidade de onde nós estamos, mas a profundidade da nossa rebeldia, da nossa desobediência. E então nós sentimos a mão poderosa de Deus nos disciplinando. Jonas era um filho de Deus, por isso ele foi disciplinado. Deus só corrige seus filhos.
Podemos observar nas palavras lá em Apocalipse de João: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, a disciplina é um privilégio. É um privilégio de Deus que Ele estende àqueles a quem ama. Portanto, a disciplina, muitas vezes, no início, ela pode parecer dura, mas ela é para o nosso bem. Disciplina torna-nos... A disciplina torna-se sinônimo de filiação, porque Deus disciplina apenas os seus filhos, a quem Ele ama. Então, nós podemos observar que disciplina não é castigo. Se não é castigo, por que Deus então nos disciplina? Para nos corrigir, para nos fortalecer, ao invés de nos punir e nos castigar. Deus nos disciplina para nos corrigir, para nos fortalecer, não para nos punir e não para nos castigar. A maior tragédia na vida do homem é o pecado. A maior tragédia. O versículo 4 do capítulo 2, nós podemos observar nas palavras de Jonas: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas tentou fugir da presença de Deus, e agora ele lamenta por estar longe da presença de Deus. Jonas experimentou um pouquinho daquilo que ele estava buscando. Ele não queria fugir de Deus? Queria. E agora ele está experimentando o seu pecado e o preço pelo seu pecado, no ventre do peixe, no abismo das profundezas do mar. Querendo voltar a ver o santo templo. Será que eu voltarei a ver o teu santo templo? Podemos observar que não existe nada mais perigoso na vida do homem, na vida de quem está vivendo uma vida em pecado, do que uma vida em pecado. E Deus muitas vezes entrega ao pecador ao seu desejo, aquilo que ele procura. Muitas vezes na loucura da sua rebeldia. E foi isso que aconteceu com Jonas. Quando ele fugiu da presença de Deus, achando que ele ia distanciar-se de Deus, que ele não precisaria cumprir as ordens de Deus, ele caminhou para a morte. Caminhou para onde ele estava isolado diante de Deus. E nós podemos observar que, assim como numa estrada onde nós pagamos pedágio para ir de um lugar para outro, Jonas pagou um pedágio muito caro. E esse é o preço que o pecado cobra: dar ao homem aquilo que ele deseja. E principalmente afastar o homem de Deus. Longe de Deus não há luz, longe de Deus há trevas somente. E Jonas só percebeu isso quando ele estava em meio à tragédia já de sua vida, lançado na profundeza do mar, no ventre do peixe, distante de todas as coisas, distante do santo templo, mas muito mais distante de Deus. O pecado, de tão mal que ele é, no seu mais alto grau, ele é pior do que todas as coisas. Pior do que todas as coisas que os irmãos possam pensar. Qualquer coisa que os irmãos pensem, o pecado é pior. Pior até mesmo que a própria morte. Porque o pecado afasta o homem da presença de Deus. Mas afasta agora e também afasta por toda a eternidade. O pecado tem o poder de lançar o pecador longe da presença de Deus, impedindo a comunhão com Ele. Portanto, queridos, nós cristãos, filhos de Deus, não podemos viver em pecado. Não podemos viver em pecado. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. O pecado distancia-nos de Deus. Ou a nossa comunhão com Deus afastará-nos do pecado, ou o pecado vai nos afastar de Deus. Não há outra alternativa. Jonas
ficou ansioso, querendo ver o templo novamente. Por que ele queria ver o templo? Porque o templo era o local de comunhão com Deus. Era ali que Deus se manifestava, ali no Antigo Testamento. Era ali que a glória de Deus descia. É ali que os pecadores chegavam e ofereciam os seus sacrifícios para receber perdão. Jonas estava arrependido. Jonas estava arrependido e queria ver novamente o templo, a presença de Deus, a comunhão com Deus e ter os seus pecados perdoados. E quando eu e vocês tentamos fugir da presença de Deus, nós ficamos encurralados pelas circunstâncias. O versículo 5 diz muito bem isso: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Deus cercou a Jonas de todos os lados. Jonas, um prisioneiro no mar, um prisioneiro das circunstâncias. E é impossível, queridos, fugir da presença do Deus onipresente, onisciente e onipotente. É impossível nós não nos lembrarmos do Salmo 139. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ah, Jonas, você pensou que poderia fugir de Deus, para o fim do mundo, para longe de Deus, procurou Tarsis, naquele momento um lugar conhecido mais distante do mundo. Pensou também que poderia se esconder ali no porão, fazendo uma viagem ali como um passageiro incógnito ali, escondidinho. Pensou apenas que podia acabar com a sua saga longe de Deus. Ele que nesse capítulo 2 faz um salmo, podemos dizer o Salmo de Jonas, citando as Escrituras, esqueceu do Salmo 139. Eu fui buscar a contemporaneidade do livro de Jonas, do livro de Salmos. Jonas conhecia muitos salmos, porque muitos dos salmos eram de Davi, e Davi era anterior a Jonas. Então podemos observar que Jonas esqueceu-se desse salmo aqui, o Salmo 139. Então podemos observar que todas as circunstâncias tornaram-se uma prisão para Jonas. Por quê? Porque de Deus ninguém foge. De Deus ninguém foge. No versículo 6, Jonas diz que desceu até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá a abismos mais profundos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Portanto, observem, vamos ler novamente. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Veja a trajetória de uma pessoa desobediente. A trajetória de uma pessoa desobediente é sempre uma queda, é sempre uma descida. Observem, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. E então aqui nós conseguimos observar uma longa descida na sua vida. Desceu de Gat-Hefer, sua cidade natal, para as montanhas da Galileia. De Jope ele desceu para o mar Mediterrâneo. De Jope ele já desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar ele desceu para o ventre do grande peixe. Fez uma escalada rumo ao abismo. Tentou escapar de Deus, mas não conseguiu. E Deus então, através do mar, fez ele ter uma viagem da mais profunda possível. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá a abismos cada vez mais profundos. Jonas não desceu apenas geograficamente, ele desceu espiritualmente. Jonas deu as costas para Deus. E aquele que dá as costas para Deus só tem um caminho para seguir, para baixo. Para baixo. Portanto, a estrada da fuga de Deus é um caminho acelerado para
o abismo. Para o abismo. E então, no versículo 6, já na parte B, Jonas diz assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas chegou no fim do poço, no fundo do poço, mas ainda lá as mãos de Deus puderam alcançá-lo e tirá-lo de lá. Quando eu e vocês chegamos ao fim do poço, ao fim da nossa linha, ainda lá as mãos de Deus se estendem para nos resgatar. Então, se nós um dia estivermos sendo Jonas, fujões, desobedientes, vida sem oração, correndo para baixo aceleradamente, e aí então nas angústias da vida, então nós vamos reconhecer que somente a mão poderosa de Deus pode nos retirar de lá. Sem dúvida alguma, queridos, quando acabam as nossas forças, quando acabam os nossos recursos, os de Deus nunca acabam. E Ele pode mudar qualquer situação na minha e na sua vida, porque Deus é um Deus de milagre. Jonas disse: fizeste-me subir da sepultura a minha vida. Jonas tinha descido à morte. O texto ali fala do Sheol, da morte, da sepultura, mas é Deus quem dá a vida, é Deus quem faz o milagre. Portanto, nós podemos observar que naquele momento Jonas estava descendo até o mundo dos mortos, e descer ao mundo dos mortos é impossível escapar de lá, somente através da mão de Deus. Deus tirou Jonas de sua morte existencial, de sua sepultura existencial. Somente Deus pode nos tirar do mais profundo abismo. Jonas sentiu-se enterrado vivo no ventre daquele grande peixe. Suas chances de vida, obviamente, eram nulas. Ele não podia fazer nada para si mesmo, não podia fazer nada para mudar suas circunstâncias. Mas Deus, o seu Deus, arrancou ele das entranhas da morte, do poder da sepultura, e trouxe-o à vida novamente. Quando nós chegamos no fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Jonas, no versículo 7 do capítulo 2, diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ah, nas horas da angústia, querido, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Jonas se lembrou dos seus pais, do povo de Israel. Não, Jonas se lembrou de Deus. Lembrou-se de Deus. Lembrou das promessas de Deus. Quando a minha alma desfalecia, eu lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a Ele. Nós devemos trazer à nossa memória, queridos, nos momentos de angústia, aquilo que nos pode dar esperança. Os irmãos já passaram por uma situação assim? Momentos terríveis, aonde parece que todas as portas fecharam, onde parece que o céu está se fechando sobre nós, as nuvens são negras, densas, as ondas bravias do mar, os ventos encapelados sobre nós, tudo parece contra nós. Devemos nos lembrar das misericórdias infinitas de Deus. Devemos lembrar das misericórdias infinitas e nos apropriar de todas as suas promessas. Pela fé, Jonas voltou seus olhos a Deus. Pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu a sua promessa e respondeu a sua súplica. Jonas conhecia as promessas de Deus. Conhecia as promessas que Deus havia feito
E ele então se apropriou delas. Nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus. Quer ver uma promessa que nós citamos de cor constantemente? As coisas não vão indo bem. Não vão indo muito bem. Tudo parece conspirar contra nós. Tudo aquilo que nós tentamos não acontece. Então nós começamos a pensar: mas por quê? Como sair dessa situação? Como me livrar disso? Aí há um versículo que diz assim: algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que diz o versículo? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma promessa. Todas as coisas cooperam para todas as pessoas, para todos aqueles que amam a Deus. E quando diz todas, Deus não deixou de fora as situações ruins, não. As circunstâncias às quais nós não queríamos estar passando. Portanto, nos apropriemos de todas as promessas de Deus. Tragamos às nossas memórias aquilo que nos dá esperança. E aí então, no versículo 9, versículo 10, para nós terminarmos, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós voltamos para Deus. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas agora se volta, arrependido de sua rebeldia, arrependido de sua fuga, para reencontrar o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido da sua vida em Deus e com Deus. Há um personagem que, assim, a semelhança de Jonas, e os irmãos vão saber rapidamente, deixou a casa do pai e foi para uma terra distante. Lá ele encontrou sombras espessas, angústias profundas e uma solidão esmagadora. Ele falou: não, a casa do meu pai é muito melhor do que aqui. Filho pródigo, o filho pródigo. Jonas, assim como aquele filho pródigo lembrou da casa do seu pai, Jonas lembrou de Deus e se voltou para Deus para encontrar restauração para a sua alma. E então Jonas expressa a sua alegria pela reconciliação com Deus. E aí então nós podemos ver o seu agradecimento, gratidão e jamais murmuração. Queridos, quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, gratidão ou murmuração em nossas vidas? Como é a nossa vida? A Bíblia diz: não murmureis, alegrai-vos sempre no Senhor, e em tudo dai graças. Gratidão ou murmuração? Ações de graças ou lamento? O que é que brota nos nossos lábios? Jonas descobriu que a vida longe de Deus não tem sentido. Agora ele quer andar com Deus, quer erguer sua voz em cântico de agradecimento. Ele também agora quer fazer ofertas e sacrifícios. Ele lembra-se do templo, recorda que Deus aceitava os sacrifícios dos pecadores e os perdoava. Ele lembrou-se disso também, queria também voltar lá no templo para ofertar pelos seus pecados, sabendo que Deus o perdoaria. Arrependimento. Queria pagar os seus votos, ele tinha quebrado sua palavra, mas ele não queria fazê-lo mais. Quando ele foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, ele quebrou o seu voto, porque ele não quis pregar àquela cidade. Agora ele está disposto a ir, apesar que os capítulos posteriores vão mostrar algumas situações interessantes depois. E ele então reconhece que a salvação pertence somente a Deus. A salvação pertence ao Senhor. Portanto, queridos, para concluirmos, temos algumas lições preciosas. Em meio ao desespero, às angústias, situações conflitantes, aos perigos na vida, a quem nós devemos recorrer? A Deus, obviamente. Como? Em oração. Ele está pronto para ouvir, pronto para estender a sua mão. Nós podemos observar que Jonas, apesar de ser um profeta fujão, desobediente, ele também demonstrou e deu-nos um exemplo
de arrependimento, de gratidão e de confiança em Deus. Arrependimento e humildade, confiança em Deus, gratidão, reconhecimento da soberania de Deus. São tudo isso, são todas essas coisas que nós podemos observar na vida de Jonas e devemos observar em nossas vidas. E então, para fecharmos esse estudo, e é um estudo, e a gente que está à frente muitas vezes esquece de perguntar aos irmãos se queriam colaborar, participar, né? Muitas vezes algum detalhe passou desapercebido por nós, mas algum irmão chamou a atenção, então, aí dá um momentozinho aí. Bom, quando nós olhamos para os grandes homens da Bíblia, e Deus deixou bem claro que Ele mostrou todas as suas fraquezas, seus pecados, algumas vezes nós nos colocamos e nós nos achamos iguais a esses grandes homens, e muitas vezes eu e vocês podemos estarmos sendo iguais Jonas, talvez um dia igual Pedro, algum dia igual a algum outro personagem dentro daquilo que eles fizeram, mas é esse o estudo dessa noite, queridos. Vejamos a vida de Jonas, imitemos a Jonas naquilo que ele deixou como um bom exemplo, mas não o imitemos naquilo que ele mostrou ser um mau exemplo. Deus assim nos abençoe nesse estudo sobre a oração de Jonas, o momento angustiante dele no ventre do seu peixe, e que esse exemplo seja um exemplo que motive-nos para uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de aproximação com Deus, e que isso não seja apenas nos momentos difíceis, seja em todos os momentos de nossas vidas, demonstrando gratidão e confiança total e plena nele. Deus nos abençoe. Convido o pastor